feras à sua frente e atrás dele. O túnel corria direto do ponto onde ele havia entrado sob o lado da rocha mais distante dos penhascos inescaláveis, indo em direção à enorme barreira que por tanto tempo o confundira. Gradualmente, o túnel se nivelou e começou a subir. O Banta atrás estava ganhando, pressionando perigosamente perto do que estava à frente. Logo, ele seria forçado a lutar um, ou talvez ambos. Seu aperto em sua arma se apertou. Ele agora podia ouvir a respiração da criatura em seus calcanhares. O confronto não poderia ser adiado por muito mais tempo. Há muito tempo ele se convenceu de que o túnel corria sob os penhascos para o lado oposto da barreira. Ele esperava alcançar a abertura iluminada pela lua antes de enfrentar qualquer um dos monstros. O sol havia se posto quando ele entrou, e o túnel era longo o suficiente para garantir que a escuridão agora reinasse lá fora. Olhando para trás, ele viu dois pontos de fogo em chamas na escuridão, não mais do que 10 passos atrás. Os olhos selvagens se encontraram os dele e, com um rugido assustador, a fera atacou-o. Enfrentar tal montanha de ferocidade, ficar inabalável diante de presas que ele não podia ver, mas sabia que estavam expostas em sede de sangue escravizante, exigia nervos de aço, mas Cartoriz de Hélio possuía exatamente essa coragem. Guiado pelos olhos ardentes do bruto, e tão verdadeiro quanto a mão de seu poderoso pai, sua espada encontrou seu alvo, atingindo um daqueles orbes ardentes enquanto ele saltava levemente para o lado. Com um grito de dor e raiva, o Bant ferido passou, arranhando descontroladamente. Ele se virou para atacar novamente, mas desta vez apenas um único ponto de fogo brilhante olhou para ele. Mais uma vez, a espada atingiu seu alvo. O grito torturado da criatura ecoou pelo túnel rochoso, estridente e ensurdecedor em seu volume. Mas agora, enquanto se dirigia para outro ataque, Cartoris não tinha guia. Ele podia ouvir o raspar de pés acolchoados na rocha, mas não conseguia ver nada. O Banta estava atacando mais uma vez, mas cego como estava, também não podia vê-lo. Saltando, ele se colocou o melhor que pôde, no centro do túnel, com a espada posicionada em uma linha com o peito da besta. Ele não podia fazer mais do que esperar que o destino guiasse seu ponto de vista para o coração selvagem enquanto o corpo maciço passava por baixo. Tão rápido foi o encontro que Cartoris mal podia acreditar em seus sentidos. Ou ele julgou mal o centro, ou o Bant cego calculou mal, mas o enorme corpo errou por 30 centímetros e continuou descendo o túnel, perseguindo a presa que o havia escapado. Cartoris o seguiu e logo seu coração saltou ao ver a saída iluminada pela lua da longa e escura passagem. Diante dele estendia-se uma cavidade profunda, inteiramente cercada por penhascos imponentes. Árvores enormes pontilhavam o fundo do vale, uma visão estranha tão longe dos cursos d'água marcianos. O chão era um tapete escarlate brilhante, intercalado com incontáveis manchas de flores silvestres deslumbrantes. Sob o brilho radiante das luas gêmeas, a cena era de beleza indescritível, impregnada do charme misterioso de algum encantamento sobrenatural. Por apenas um momento seu olhar se deteve na beleza natural que se espalhava diante dele. Quase imediatamente, foi atraído para um grande bando de pés sobre a carcaça de um toate recém-morto. A enorme besta, com a juba eriçada em torno de sua cabeça horrível, fixou os olhos em outro Bant que atacou erraticamente para frente e para trás, gritando de dor e rugindo de ódio e raiva. Cartoris rapidamente percebeu que a segunda criatura era a que lhe havia cegado na luta do túnel, mas foi o toate morto que prendeu sua atenção acima de tudo. O arreio ainda adornava o corpo da enorme montaria marciana, e Cartoris não podia duvidar de que este era o próprio animal sobre o qual o guerreiro verde carregara a tuvia de Ptar. Mas onde estavam o cavaleiro e seu prisioneiro? O príncipe de Hélio estremeceu ao pensar no destino que poderia ter acontecido com eles. A carne humana é o verdadeiro desejo do feroz leão barsomiano, cujo corpo imenso e força gigante exigem quantidades prodigiosas de carne. 2 corpos humanos teriam sido um banquete, de fato, e parecia muito provável que o Homem Verde e a Garota Vermelha já tivessem sido vítimas, enquanto a carcaça do Toate foi deixada para ser consumida depois. Agora, o cego Bant, não mais errático em seus movimentos, atacou direto para o Toate morto, espumando nas mandíbulas, cauda estendida, concentrado no corpo e no poderoso guardião que estava em cima dele, pronto para defender sua presa. Quando o Bant de ataque estava a 20 passos de distância, o assassino emitiu um desafio horrível e saltou para frente para enfrentá-lo. A batalha que se seguiu foi inspiradora até mesmo para Cartoris, um homem guerreiro. Os rugidos ensurdecedores e a selvageria implacável das feras encharcadas de sangue o mantiveram fascinado. Quando terminou, as duas criaturas estavam trancadas juntas, cabeças e ombros rasgados em tiras, mandíbulas ainda enterradas nos corpos uma da outra.
Apenas um esforço de vontade arrancou o Cartoriz do feitiço. Correndo para o Toate morto, ele procurou por sinais da garota que ele temia ter compartilhado seu destino, mas não encontrou nada que confirmasse seu pavor. Um pouco aliviado, ele retomou sua busca pelo vale, mas depois de apenas uma dúzia de passos, o brilho de um ornamento de joias no gramado chamou sua atenção. De relance, ele o reconheceu como um enfeite de cabelo feminino, com a insígnia da Casa Real de Ptar. No entanto, um horror sinistro atingiu o sangue, ainda molhado, manchou as joias magníficas. Arthur sufocou o medo que o percorreu, recusando-se a acreditar nas implicações. Era impossível que uma criatura tão radiante pudesse ter tido tal destino. Era inconcebível que a gloriosa Tuvia pudesse ser perdida para sempre. Com cuidado, ele prendeu o ornamento de joias ao seu arnês já incrustado de pedras preciosas, prendendo-o à alça que cruzava seu grande peito, sob o qual seu coração leal batia, tornando-o sagrado em memória de Tuvia de Ptar. Ele então seguiu para o coração do Vale Desconhecido. Árvores gigantes bloqueavam grande parte de sua visão, permitindo apenas vislumbres limitados dos arredores. Ocasionalmente, ele avistava as altas colinas que cercavam o vale, claras à luz das duas luas, sabendo que a largura do vale era imensa. Durante metade da noite, ele procurou até que o guincho distante de Toaço o fez parar. Guiado pelo som dessas feras habitualmente furiosas, ele se arrastou por entre as árvores, eventualmente emergindo em uma planície plana e sem árvores. No centro estava uma cidade poderosa, suas cúpulas polidas e torres de cores vivas brilhando. Ao redor da cidade morada havia um vasto acampamento de guerreiros verdes do fundo do Mar Morto. Enquanto examinava a cidade, Cartoris percebeu que não se tratava de uma metrópole deserta de uma idade morta há muito tempo. Mas que cidade poderia ser? Seus estudos lhe ensinaram que, nessa região pouco explorada de Barsum, os ferozes homens verdes turquoasianos dominaram absolutamente e que nenhum homem vermelho ainda havia conseguido penetrar no coração de seu domínio e retornar à civilização. Os turquoasianos haviam aperfeiçoado armas enormes, e sua incrível pontaria repeliu todas as tentativas das nações vermelhas próximas de explorar suas terras usando frotas de aeronaves. Cartoris tinha certeza de que havia entrado em Turcos, mas que uma cidade tão maravilhosa estava dentro de seus limites nunca lhe ocorrera, nem qualquer registro histórico sequer sugeria a possibilidade. Os turcoasianos, como outros homens verdes de Marte, eram conhecidos por habitar cidades desertas espalhadas pelo planeta moribundo. Eles nunca construíram nada além das incubadoras de paredes baixas em que seus filhotes foram chocados pelo calor do sol. O acampamento circundante de guerreiros verdes ficava a cerca de 500 metros das muralhas da cidade. Entre o acampamento e a cidade não havia fortificação ou proteção contra tiros de rifle ou canhão. No entanto, à luz do sol nascente, Cartoris podia ver claramente várias figuras se movendo ao longo do cume da muralha e nos telhados além. Ele tinha certeza de que eram seres como ele, embora a distância tornasse impossível confirmar se eram homens vermelhos. Pouco depois do nascer do sol, os guerreiros verdes abriram fogo contra as pequenas figuras no topo da parede. Para surpresa de Cartoris, nenhum fogo de retorno veio. Gradualmente, os defensores da cidade buscaram abrigo da precisão mortal dos homens verdes, e logo nenhum sinal de vida permaneceu visível além das muralhas. Cartoris, mantendo-se na cobertura das árvores que ladeavam a planície, começou a circular a retaguarda da linha dos atacantes, esperando desesperadamente ter um vislumbre de Tuvia de Ptar. Mesmo agora, ele não podia acreditar que ela estava morta. Foi um milagre que ele não tenha sido descoberto, pois guerreiros montados patrulhavam constantemente entre o acampamento e a floresta. O longo dia passou e ele ainda continuou sua busca aparentemente sem esperança, até que perto do pôr do sol ele se viu em frente a um enorme portão na muralha ocidental da cidade. Aqui parecia estar a força principal da horda atacante. Uma grande plataforma havia sido erguida, sobre a qual Cartoris viu um enorme guerreiro verde agachado, cercado por outros de sua espécie. Este, então, deve ser o notório Ortangur, Jedak de Turcoço Velho e feroz ogro do hemisfério sudoeste, já que apenas para um Jedak as hordas verdes de Barsum ergueram plataformas em acampamentos temporários ou em marcha. Enquanto Cartoris observava, outro guerreiro verde se aproximou da tribuna, arrastando um prisioneiro. Quando os guerreiros ao redor se separaram para permitir a passagem, Cartoris teve um vislumbre fugaz do prisioneiro. Seu coração saltou. Tuvia de Ptarta ainda vivia. Ele lutou para conter o impulso de correr para o lado dela, mas a prudência prevaleceu. Contra todas as probabilidades, qualquer tentativa precipitada teria sido um desperdício, desperdiçando a chance de salvá-la mais tarde. Ele observou enquanto ela era levada ao pé da plataforma. Ele viu Ortangur se dirigir a ela. Ele não podia ouvir as palavras trocadas,
mas a raiva do monstro verde era evidente quando ele a atingiu no rosto com seu braço com faixas de metal. Então o filho de Dion Carter, Jedak de Jedax, senhor da guerra de Barsoom, enlouqueceu de raiva. A velha névoa vermelha e o sangue através da qual seu pai encarou inúmeros inimigos encheu sua visão. Seus músculos meio-terrenos responderam instantaneamente, impulsionando-o em enormes saltos em direção ao monstro verde que havia atingido a mulher que ele amava. A atenção dos turquasianos permaneceu fixa na garota e em seu Jeddah, sua risada horrível ressoando com a suposta sagacidade da resposta de seu imperador ao seu apelo por liberdade. Arturis havia percorrido cerca de metade da distância entre a floresta e os guerreiros verdes quando uma nova distração desviou sua atenção dele. Sobre uma torre alta dentro da cidade sitiada apareceu um homem. De sua boca virada para cima saiu uma série de gritos penetrantes e misteriosos que varreram as muralhas da cidade, sobre as cabeças dos sitiantes e para a floresta e quando até os confins do vale. Uma, duas, três vezes os gritos temíveis soaram atingindo os ouvidos dos homens verdes. Então, do outro lado da ampla floresta, veio um grito de resposta agudo e claro. Foi apenas o primeiro. De todas as direções subiram gritos selvagens semelhantes até que o próprio mundo pareceu tremer com suas reverberações. Os guerreiros verdes olharam em volta nervosamente. Eles não conheciam o medo como os homens da terra, mas os sons incomuns haviam roubado sua confiança habitual. Então, de repente, o grande portão na muralha da cidade em frente à plataforma de Ortangur se abriu. Através dele emergiu uma visão tão estranha quanto Cartori já havia testemunhado. Ele só teve tempo para um olhar fugaz, arqueiros altos avançando atrás de longos escudos ovais, seus cabelos ruivos esvoaçantes visíveis, acompanhados por leões barsomianos rosnando. E então ele estava entre os turquasianos atônitos. Com a espada longa desembainhada, ele lutou bem no meio deles. Para Tuvia de Ptart, cujos olhos assustados caíram pela primeira vez sobre ele, ele parecia um eco vivo do próprio Dion Carter. A luta do filho espelhava a do pai, até mesmo o famoso sorriso da Virgínia. A sutileza e a velocidade de seu braço de espada eram estranhas. Ao redor deles estava o caos. Guerreiros verdes saltaram para as costas de Toats inquietos e guinchando. Calotes rosnou guturais selvagens, esforçando-se para alcançar os inimigos que se aproximavam. Arban e outro, estacionados perto da tribuna, notaram pela primeira vez a aproximação de Cartoris e lutaram contra ele pela posse da Garota Vermelha, enquanto os outros corriam para encontrar o exército que avançava da cidade sitiada. Cartoris procurou proteger Tuvia e alcançar o hediondo Ortangur, para vindar o golpe que a criatura havia desferido nela. Ele alcançou a tribuna, passando por cima dos corpos de dois guerreiros que se viraram para se juntar a Tarban e seu companheiro para repelir o ousado Homem Vermelho, no momento em que Ortangur estava prestes a pular para a parte de trás de seu Toat. A atenção dos guerreiros verdes se voltou para os arqueiros que avançavam da cidade e para os bandos selvagens que andavam ao lado deles, bestas de guerra cruéis muito mais terríveis do que os calotes dos turquasianos. Arturis puxou Tuvia ao lado dele e se virou contra o Jedak que partia com um desafio e um golpe de espada. Quando sua ponta espetou a pele verde de Ortangur, a criatura rosnou, mas no mesmo instante dois de seus chefes o chamaram para se apressar, pois o ataque aos habitantes de pele clara da cidade estava se tornando um assunto mais grave do que os turquasianos haviam previsto. Ortangur prometeu voltar ao Homem Vermelho depois de lidar com os cidadãos presunçosos e, saltando montado em seu toate, galopou para encontrar os arqueiros que avançavam rapidamente. Os outros guerreiros rapidamente o seguiram, deixando Tuvia e Cartoris sozinhos na plataforma. Entre eles e a cidade travou-se uma batalha feroz. Os guerreiros de pele clara, armados apenas com arcos longos e machados de guerra de cabo curto, estavam quase indefesos contra os selvagens homens verdes montados em combate corpo a corpo. No entanto, à distância, suas flechas afiadas infligiam tanto dano quanto os projéteis de rádio dos homens verdes. Ainda mais mortais foram os Bands. Quando as duas linhas se encontraram, centenas dessas criaturas aterrorizantes saltaram entre os turquasianos, arrastando guerreiros de seus toats, derrubando as próprias feras enormes e espalhando o pânico pelas fileiras. O número de cidadãos era uma vantagem adicional, onde quer que um guerreiro caísse, mais uma vintena tomava seu lugar, saindo incessantemente do portão da cidade. Assim, com a ferocidade dos Bands e o número dos arqueiros, os turquasianos foram gradualmente forçados a recuar até que a plataforma onde Cartoris e Tuvia estavam ficava bem no centro da batalha. O fato de nenhum dos dois ter sido atingido por bala ou flecha parecia um milagre.
Por fim, a maré da luta recuou, deixando-os sozinhos entre a cidade e o campo de batalha, exceto pelos moribundos, os mortos e alguns bans rosnando menos treinados rondando entre os cadáveres em busca de presas. Para Cartoris, o aspecto mais surpreendente da batalha foi a eficácia devastadora dos arqueiros, apesar da aparente fraqueza de suas armas. Em nenhum lugar ele podia ver um único homem verde ferido, mas o campo de batalha estava repleto de cadáveres de seus mortos. A morte parecia seguir instantaneamente ao menor picada de flecha de um arqueiro e, aparentemente, ninguém jamais errou o alvo. Só poderia haver uma explicação: as flechas foram envenenadas. Logo, os sons da batalha desapareceram na floresta distante, deixando um silêncio quebrado apenas pelos rosnados dos bandos devoradores. Arturis voltou-se para Tuvia de Ptar. Nenhum dos dois havia falado ainda. Onde estamos, Tuvia? Ele perguntou. A garota o olhou com um olhar questionador. Sua própria presença parecia atrair o conhecimento de seu sequestro. De que outra forma ele poderia saber o destino do aviador que a levara embora? Quem deveria saber melhor do que o príncipe de Hélio? Ela respondeu. Ele não veio aqui por conta própria? Já Antor, vim de bom grado, seguindo o rastro do homem verde que o levou, Tuvia, explicou. Mas desde o momento em que deixei ele até acordar acima de Antor, pensei que estava indo para Ptar. Foi sugerido que eu possuía conhecimento culpado de seu sequestro, continuou ele claramente, e eu estava correndo para seu pai, o Jedak, para provar que a acusação era falsa e oferecer minha ajuda em sua recuperação. Antes de deixar ele alguém mexeu na minha bússola, desviando-me para Antor em vez de Ptar. Isso é tudo. Você acredita em mim? Mas os guerreiros que me agarraram no jardim. Ela exclamou. Depois que chegamos a Antor, eles usavam o metal do príncipe de Hélio. Quando eles me levaram, eles estavam presos em arreios dos arianos. Parecia haver apenas uma explicação. Quem quer que tenha cometido esse ultraje desejava colocar a culpa em outro caso fosse pego, mas uma vez longe de Ptar, ele se sentiu seguro o suficiente para deixar seus asseclas retornarem aos seus próprios arreios. Você acha que eu fiz isso, Tuvia? Ele perguntou. Ah, Cartoris, disse ela suavemente, eu não queria acreditar. No entanto, quando todos os sinais apontavam para você mesmo assim, eu não acreditaria verdadeiramente. Eu não fiz isso, Tuvia, ele assegurou a ela. Mas deixe-me falar abertamente. Por mais que eu ame seu pai, por mais que eu respeite Kulantit, a quem você está prometido, e por mais que eu entenda as terríveis consequências que se seguiriam a tal ato meu arrastando três das maiores nações de Barsum para a guerra ainda assim, apesar de tudo isso, eu não teria hesitado em levá-lo, Tuvia de Ptar, se você tivesse insinuado que isso não o desagradaria. Mas você não fez nada disso. E assim estou aqui não no meu próprio interesse, mas no seu, e a serviço do homem a quem você está prometido para salvá-lo para ele, se estiver ao alcance do homem fazê-lo, concluiu, quase amargamente. Tuvia olhou para o rosto dele por vários momentos. Seu peito subia e descia com uma emoção avassaladora. Ela deu um passo em direção a ele, os lábios se separando como se fosse falar rapidamente, impulsivamente. Então ela se controlou. As ações futuras do príncipe de Hélio, disse ela friamente, devem ser a medida de sua honestidade de propósito passada. Cartoriz estremeceu com o tom, magoado não apenas pela dúvida implícita em suas palavras, mas pela falta de reconhecimento por sua devoção. Ele meio que esperava que ela pudesse sugerir que seu amor poderia ser aceitável, ou pelo menos mostrar alguma gratidão por seus esforços recentes em seu nome, mas ele recebeu apenas um ceticismo frio. O príncipe de Hélio encolheu os ombros largos. Tuvia notou o gesto, e o leve sorriso que tocou seus lábios atingiu seu próprio coração com uma pontada de arrependimento. Claro, ela não tinha a intenção de feri-lo. Ela não podia encorajá-lo depois do que ele havia dito. No entanto, ele não precisava ter tornado sua indiferença tão notavelmente visível. Os homens de Hélio eram conhecidos pela bravura, não pela brusquidão. Talvez fosse o sangue da terra em suas veias. Como ela poderia saber que o encolher de ombros era a maneira de Cartori sacudir fisicamente sua tristeza, ou que o sorriso era o sorriso de luta de seu pai, o sinal externo de sua determinação de enterrar seu próprio grande amor, de salvar Tuvia de Ptar para outro, porque ele acreditava que o coração dela pertencia a outro lugar? Ele voltou à sua pergunta original. Onde estamos? Ele perguntou. Eu não sei, respondeu a garota. Aqueles que me levaram de Ptart falaram de Antor, então pensei que talvez a cidade antiga para a qual eles me levaram fosse aquela famosa ruína. Mas onde estamos agora, não posso dizer. Quando os arqueiros retornarem, sem dúvida aprenderemos tudo o que há para saber, disse Cartoris. Esperemos que eles sejam amigáveis. Que raça eles podem ser?
Somente nas lendas mais antigas e nos murais das cidades desertas do fundo do Mar Morto, vemos um povo com cabelos ruivos e pele clara. Será que tropeçamos em uma cidade sobrevivente do passado, que se acredita perdida para Barsoom por incontáveis eras? Tuvia olhou para a floresta na qual os homens verdes e os arqueiros perseguidores haviam desaparecido. De longe vinham os gritos horríveis de Bantes pontuados por tiros ocasionais. É estranho que eles não voltem, disse a garota. Seria de se esperar ver os feridos mancando ou carregados de volta para a cidade, respondeu Cartoriz, franzindo a testa. Mas e os que estão mais perto da cidade? Eles foram levados para dentro? Ambos voltaram os olhos para o campo entre eles e a cidade murada, onde a batalha havia sido mais feroz. Os Bants ainda rondavam, rosnando sobre seu banquete terrível. Cartoriz olhou para Tuvia, surpreso. Então ele apontou para o campo. Onde eles estão? Ele sussurrou. O que aconteceu com os mortos e feridos? A garota olhou para ele incrédula. Eles estavam empilhados, ela murmurou. Milhares deles há apenas um momento. E agora, continuou Cartoriz, restam apenas os Bants e as carcaças dos homens verdes. Eles devem ter mandado chamar os arqueiros mortos enquanto conversávamos, disse a garota. Impossível, Cartoriz exclamou. Milhares estavam em campo há poucos momentos. Levaria horas para removê-los. É estranho. Eu esperava, disse Tuvia, que pudéssemos encontrar refúgio com essas pessoas de pele clara. Apesar de sua coragem na batalha, eles não me pareceram ferozes ou guerreiros. Eu estava prestes a sugerir que entremos na cidade, mas agora. Mal sei se desejo me aventurar entre pessoas cujos mortos desaparecem no ar. Vamos arriscar, respondeu Cartoriz. Dentro de suas paredes, não podemos estar em pior situação do que aqui. Aqui, enfrentamos bandos ou não menos ferozes turquasianos. Dentro, pelo menos, encontraremos seres moldados à nossa própria imagem. Tudo que me dá uma pausa, acrescentou, é levá-lo além de tantos bandos. Uma única espada dificilmente seria suficiente se um casal atacasse ao mesmo tempo. Não tenha medo disso, disse a garota, sorrindo. Os bandos não vão nos prejudicar. Ela desceu da plataforma e, com Cartoriz ao seu lado, cruzou destemidamente o campo sangrento em direção à misteriosa cidade murada. Eles haviam percorrido uma curta distância quando um Bant, levantando a cabeça de seu banquete horrível, os avistou. Com um rugido, a besta avançou e uma vintena de outras rapidamente a seguiu. Cartoriz desembainhou sua espada longa. A garota deu uma olhada em seu rosto e viu o sorriso em seus lábios e isso a estabilizou como um gole de vinho forte. Mesmo no guerreiro Barsoom, onde a coragem é comum, uma mulher reage instintivamente para acalmar a indiferença diante do perigo, para usar sem se gabar. Você pode guardar sua espada, disse ela. Eu disse que os Bants não nos machucariam. Olhe. Ela caminhou corajosamente em direção à criatura mais próxima. Cartoriz teria pulado para protegê-la, mas com um gesto ela fez sinal para ele voltar. Ele a ouviu chamando baixinho para os Bants em uma voz baixa e cantante, parte ronronar. Instantaneamente, as grandes cabeças se ergueram, seus olhos perversos fixos nela. Então, furtivamente, eles começaram a se mover em direção a ela. Ela ficou parada, esperando. Uma das feras, mais perto dela do que as outras, hesitou. Ela comandou imperiosamente, como um mestre faria com um cão teimoso. O grande predador abaixou a cabeça, a cauda enfiada entre as pernas, e se levantou. Os outros o seguiram até que ela foi completamente cercada pelas criaturas selvagens e devoradoras de homens. Virando-se, ela os levou em direção a Cartoriz. Eles rosnaram quando se aproximaram, mas alguns comandos afiados os colocaram instantaneamente sob controle. Como você administra isso? Cartoriz exclamou. Seu pai uma vez me fez a mesma pergunta nas galerias dos penhascos dourados, dentro das montanhas Ots, sob os templos Ter, respondeu ela. Eu não poderia responder a ele então, nem posso responder a você agora. Não sei a fonte desse poder. Desde o dia em que Sator Trog me jogou no poço dos Santos Ternes, e as grandes criaturas me bajularam em vez de me devorar, eu possuí esse estranho comando sobre elas. Eles me obedecem como o Ó obedece ao seu poderoso senhor. Com uma única palavra, ela dispersou o bando feroz. Fugindo, os bandos voltaram ao seu banquete interrompido, e Cartoriz e Tuvia passaram em segurança entre eles em direção à cidade murada. Enquanto se moviam, Cartoriz olhou com crescente admiração para os homens verdes mortos que haviam escapado do ataque dos Bans. Nenhuma flecha se projetava de seus corpos, nenhuma marca de ferida mortal, nem mesmo um arranhão ou abrasão os estragou. Antes que os arqueiros perecessem, os cadáveres dos torquasianos foram privados de flechas mortais. Para onde foram esses esdios mensageiros da morte? Que mão invisível os removeu dos caídos?
Apesar de si mesmo, Cartoriz estremeceu enquanto olhava para a cidade silenciosa. Nenhuma vida se agitava nas paredes ou telhados. Apenas um silêncio sombrio e sinistro reinava. No entanto, ele tinha certeza de que os olhos os observavam de algum lugar atrás daquela extensão vazia. Ele olhou para Tuvia. Seus olhos estavam arregalados, fixos no portão da cidade. Seguindo o olhar dela, ele não viu nada. Seu olhar parecia despertá-la de um transe, um sorriso rápido e corajoso tocou seus lábios. Quase involuntariamente, ela se aproximou e colocou a mão na dele. Ele sentiu que algo além de seu controle consciente buscava sua proteção. Ele jogou um braço em volta dela e juntos eles cruzaram o campo. Ela não fez nenhum esforço para se afastar, tão absorta estava no enigma da estranha cidade diante deles que talvez nem tenha percebido sua presença. Eles pararam diante do portão. Era uma estrutura formidável. Sua construção sugeria uma antiguidade inimaginável, uma relíquia de uma civilização há muito perdida. O portão era circular, fechando uma abertura circular, e Cartori sabia por seu estudo da arquitetura antiga de Barsomian que ele rolava para o lado, como uma roda maciça, em um recesso na parede. Mesmo cidades tão antigas quanto a Antor não podiam se comparar à época dos construtores de tais portões. Enquanto ele especulava sobre a identidade desta cidade esquecida, uma voz falou de cima. Ambos olharam para cima. Debruçado sobre o muro alto estava um homem. Seu cabelo era ruivo, sua pele clara mais clara até do que a de John Carker. Sua testa era alta, olhos grandes e inteligentes. A língua que ele falava era compreensível para eles, mas marcadamente diferente do barsomiano. Quem é você? Ele perguntou. E o que o leva diante do portão de lutar? Somos amigos, respondeu Cartoriz. Esta é a princesa Tuvia de Ptark, capturada pela Horda Turquoisiana. Eu sou Cartoriz de Hélio, príncipe da casa de Tar dos Moors, Tiedak de Hélio, filho de Dion Carter, senhor da Guerra de Marte, e de sua esposa, Dejatoriz. Tar. O homem ecoou. Hélio. Ele balançou a cabeça. Nunca ouvi falar desses lugares, nem sabia que uma raça de sua cor peculiar habita em Barsoom. Onde estão essas cidades de que você fala? Da nossa torre mais alta, não vimos nenhuma cidade além de Lotar. Cartoriz apontou para o nordeste. Nessa direção estão Hélio e Ptart, disse ele. O Hélio está a mais de 8.000 ades de Lotar, enquanto o Ptart fica a 9.500 ades a nordeste de Hélio. Ainda assim, o homem balançou a cabeça. Não sei nada além das colinas lotárias, disse ele. Nada mora lá, exceto as horríveis hordas verdes de Torquas. Eles conquistaram toda Barsum, exceto este único vale e a cidade de Lotar. Aqui resistimos por incontáveis eras, embora eles renovem periodicamente suas tentativas de nos destruir. De onde você vem? Não posso adivinhar a menos que você descenda dos escravos que os turquoisianos capturaram há muito tempo, quando reduziram o mundo exterior à sua vassalagem. Mas ouvimos dizer que eles destruíram todas as outras raças, exceto a sua. Cartoriz tentou explicar que os turquoisianos governavam apenas uma porção relativamente pequena da superfície de Barsum, e mesmo isso apenas porque suas terras não tinham nada para atrair a raça vermelha. Mas o lotariano não conseguia conceber nada além do Vale de Lotar, além de um deserto sem trilhas cheio de ferozes hordas verdes de Turcos. Depois de muita discussão, ele finalmente concordou em admiti-los na cidade. Um momento depois, o portão em forma de roda rolou de volta ao seu nicho, e Tuvia e Cartoriz entraram na cidade de Lotar. Ao redor deles havia sinais de incrível riqueza. As fachadas dos edifícios que revestem a avenida dentro das paredes eram ricamente esculpidas, e ao redor das janelas e portas havia bordas de 30 centímetros de largura de pedras preciosas, mosaicos intrincados ou tábuas de ouro batido com baixos relevos retratando o que pareciam ser fragmentos da história desse povo esquecido. O homem que havia falado do outro lado do muro agora estava na avenida para recebê-los. Ao seu redor havia 100 ou mais de seu povo, todos vestidos com vestes esvoaçantes e totalmente imberbes. Suas expressões mostravam medo e suspeita em vez de hostilidade. Eles observaram os recém-chegados atentamente, mas não disseram nenhuma palavra. Cartoriz não pôde deixar de notar que, embora a cidade tivesse sido ameaçada momentos antes por uma horda de guerreiros verdes sedentos de sangue, nenhum dos cidadãos apareceu armado, nem havia qualquer sinal de soldados. Ele perguntou ao anfitrião sobre isso. O homem sorriu. Nenhuma criatura deixou Lotar hoje, exceto uma vintena ou mais de nossos bandos sagrados, respondeu ele. Mas os soldados os arqueiros. Cartoriz exclamou. Vimos milhares emergirem deste mesmo portão, esmagando as hordas de Turcos com suas flechas mortais e seus ferozes bandos. O sorriso conhecedor do homem não desapareceu. Olhe, ele disse, apontando para uma avenida larga.
Artoris e Tuvia seguiram seu gesto e ali, avançando à luz do sol, viram um grande exército de arqueiros. Ar, Tuvia exclamou. Eles voltaram por outro portão ou talvez essas sejam as tropas que permaneceram para defender a cidade. Mais uma vez, o homem sorriu seu sorriso estranho. Não há soldados em Lotar, disse ele. Veja. Tanto Cartoris quanto Tuvia se voltaram para ele enquanto ele falava, depois voltaram para a avenida. Seus olhos se arregalaram de espanto, a rua larga diante deles estava completamente deserta. E aqueles que marcharam sobre as hordas hoje? Sussurrou Cartoris. Eles também eram irreais. O homem acenou com a cabeça. Mas suas flechas mataram os guerreiros verdes, insistiu Tuvia. Vamos para Taril, disse o Lotarian. Ele lhe dirá o que achar melhor. Eu posso revelar demais. Quem é Taril? Perguntou Cartoris. Jeddak de Lotar, respondeu o guia, conduzindo-os ao longo da ampla avenida pela qual acabavam de ver o exército fantasma marchar. Por meia hora, eles caminharam por avenidas ladeadas pelos edifícios mais magníficos que já viram. Poucas pessoas eram visíveis, a cidade tinha uma quietude quase deserta e misteriosa. Por fim, chegaram ao Palácio Real. Cartorizo avistou à distância e, maravilhado com a grandeza da magnífica estrutura, perguntou-se por que parecia haver tão pouco sinal de vida ou atividade. Nenhum único guarda estava diante da entrada maciça, e nos jardins além visíveis de onde ele estava não havia nada da agitação vibrante típica das propriedades reais dos Jedaks vermelhos. Aqui, disse seu guia, está o Palácio de Taril. Cartoriz deixou seu olhar permanecer no edifício maravilhoso. Então, com uma exclamação assustada, ele esfregou os olhos e olhou novamente. Não, ele não podia estar enganado. Diante do grande portão havia uma vintena de sentinelas. A avenida que levava ao salão principal estava repleta de arqueiros de ambos os lados, e oficiais e soldados moviam-se rapidamente entre os jardins, cuidando de inúmeras tarefas com um propósito preciso. Que tipo de pessoas poderiam convocar um exército do nada? Ele olhou para Tuvia, que claramente testemunhou a mesma transformação surpreendente. Com um leve arrepio, ela se aproximou dele. O que você acha disso? Ela sussurrou. É muito estranho. Não posso explicar isso, admitiu Cartoriz, a menos que tenhamos enlouquecido. Ele se virou rapidamente para o guia Lotário, que estava sorrindo amplamente. Eu pensei que você disse que não havia soldados em Lotar, disse o Élimo, gesticulando para os guardas. O que são esses? Pergunte a Taril, respondeu o outro. Em breve estaremos em sua presença. Não demorou muito para que eles entrassem em uma câmara elevada. Em uma extremidade, um homem reclinado em um sofá rico colocado no topo de um estrado alto. Quando o trio se aproximou, o homem voltou seus olhos sonhadores sonolentos para eles. A 6 metros do estrado, seu condutor parou. Sussurrando para Tuvia e Cartori seguirem seu exemplo, ele se jogou no chão. Levantando-se de mãos e joelhos, ele rastejou em direção ao pé do trono, balançando a cabeça e balançando o corpo à maneira de um cão que se aproxima de seu dono. Tuvia olhou rapidamente para Cartoriz. Ele ficou ereto, cabeça erguida e braços cruzados sobre o peito largo, um sorriso altivo brincando em seus lábios. O homem no estrado estudou atentamente e Cartoriz de Hélio encontrou seu olhar sem pestanejar. Quem são esses, já? Perguntou o homem daquele que rastejava pelo chão. Ó Taril, gloriosíssimo Jeddak, respondeu já, estes são estranhos que chegaram com as hordas de Torquas, alegando que eram prisioneiros dos homens verdes. Eles falam de cidades muito além de lutar. Levante-se, já, ordenou Taril. E pergunte a esses dois por que eles não mostram o respeito devido a Taril. Jav levantou-se e encarou os estranhos. Ao vê-los de pé, seu rosto ficou pálido. Ele saltou em direção a eles. Criaturas! Ele gritou. Abaixo! Prostrai-vos diante do último dos Jeddak de Barsum. Enquanto Java avançava, Cartoriz descansou a mão no punho de sua espada longa. O lotário parou. A grande câmara estava vazia, exceto pelos 4 no estrado, mas quando Jav se afastou da postura ameaçadora do Elumite, Cartoriz percebeu que agora estava cercado por uma vintena de arqueiros. De onde eles vieram? Tanto Cartoriz quanto Tuvia olharam com espanto. Em um instante, a espada de Cartoriz saltou de sua bainha e, simultaneamente, os arqueiros puxaram suas flechas delgadas. Taril meio que se ergueu em um cotovelo. Pela primeira vez, ele viu a figura completa de Tuvia, que estava escondida atrás de Cartoriz. Basta! Gritou Jeddak, levantando a mão em protesto, mas naquele exato momento, a lâmina do Ilumita cortou violentamente o inimigo mais próximo. Quando a ponta afiada atingiu seu alvo, Cartoriz deixou a ponta cair no chão, recuando consternado e sombreando a testa com as costas da mão esquerda.
Seu aço cortou apenas o ar vazio e o adversário havia desaparecido. Não havia arqueiros na sala. É evidente que são estranhos, disse Taril a Jav. Vamos primeiro determinar se eles nos afrontaram conscientemente antes de decidirmos sobre a punição. Então ele se virou para Cartoris, embora seu olhar vagasse continuamente para as linhas perfeitas da figura de Tuvia, acentuadas em vez de ocultas pelo arreio de uma princesa barsomiana. Quem é você? Ele exigiu, que não conhece a etiqueta da corte do último dos Jedaks. Eu sou Cartoris, príncipe de Hélio, respondeu Elimita. E esta é Tuvia, princesa de Ptard. Nas cortes de nossos pais, os homens não se prostram diante da realeza. Desde que o primogênito rasgou sua deusa imortal, membro por membro, os homens não rastejaram sobre suas barrigas para qualquer trono em Barsoom. Você acha que a filha de um poderoso Jedak e o filho de outro se humilhariam tanto? Taril estudou Cartoris por um longo momento. Por fim, ele falou. Não há outro Jedak em Barsoom além de Taril. Não há outra raça além da de Lotar, a menos que as hordas de Turcos possam ser dignificadas por esse nome. Os Lotários são brancos, suas peles são vermelhas. Não há mais mulheres em Barsoom. Sua companheira é uma mulher. Ele meio que se levantou do sofá, inclinando-se para a frente e apontando um dedo acusador para Cartoris. Você é uma mentira. Ele gritou. Vocês dois são mentiras e se atrevem a vir diante de Taril, o último e mais poderoso dos Jedaks de Barsoom, e afirmar sua realidade. Alguém pagará bem por isso, já, e a menos que eu me engane, foi você quem ousou tão levianamente brincar com a paciência de seu Jedak. Remova o homem. Deixe a mulher. Veremos se ambos são mentiras. E mais tarde, já, você sofrerá por sua temeridade. Poucos de nós permanecem, mas com mal deve ser alimentado. Vá. Artoris viu Jav tremer enquanto se prostrava mais uma vez diante de seu governante, então se levantou e se virou em direção ao Elumita. Venha, ele disse. E deixar a princesa de Ptart aqui sozinha? Gritou Cartoris. Já passou por ele, sussurrando: siga-me, ele não pode machucá-la, exceto para matar, e que ele pode fazer se você permanecer ou não. É melhor irmos agora, confie em mim. Artoris não entendeu, mas a urgência no tom de Javo o tranquilizou. Ele se virou, embora não sem olhar para Tuvia, tentando transmitir que deixá-la era para sua própria segurança. Como resposta, ela virou as costas para ele, mas não antes de lançar um olhar de desprezo que trouxe um rubor à sua bochecha. Ele hesitou, mas Java agarrou seu pulso. Venha, ele sussurrou. Ou ele terá os arqueiros sobre você, e desta vez não haverá escapatória. Você não viu como seu aço era fútil contra o ar? Relutantemente, Cartoris o seguiu. Ao saírem da sala, ele perguntou: se não posso prejudicar o ar, como temerei que o ar rarefeito possa me matar? Você viu os turquasianos caírem diante dos arqueiros? Perguntou Jav. Cartoris assentiu. Então você cairia diante deles, sem uma chance de autodefesa ou vingança. Enquanto caminhavam, Jav levou Cartoris a uma pequena sala em uma das torres do palácio. Sofás forravam o espaço e ele ordenou que o Elumite se sentasse. Por vários minutos, o lotariano estudou seu prisioneiro. Cartoris agora percebeu que ele era exatamente isso. Estou meio convencido de que você é real, disse Jav por fim. Cartoris riu. Claro que sou real, respondeu ele. O que fez você duvidar? Você não pode me ver, me tocar. Assim como posso ver e tocar os arqueiros, rebateu Jav, todos nós sabemos que eles, pelo menos, não são reais. Artoris franziu a testa, intrigado a cada nova referência aos misteriosos arqueiros dos soldados desaparecidos de Lotar. O que, então, eles são? Ele perguntou. Você realmente não sabe? Já perguntou. Cartoris balançou a cabeça. Quase posso acreditar que você disse a verdade e que realmente vem de outra parte de Barsoom ou mesmo de outro mundo. Mas diga-me, em sua própria terra, você não tem arqueiros para causar medo nos corações das hordas verdes enquanto marcham com os ferozes bandos da guerra? Temos soldados, disse Cartoris. Nós, da raça vermelha, somos todos soldados, mas não temos arqueiros como os seus. Nós nos defendemos. Você sai e é morto por seus inimigos. Java exclamou incrédulo. Certamente, respondeu Cartoris. Como os lotários se defendem? Você viu, disse Java. Enviamos nossos arqueiros imortais porque são sem vida, existindo apenas na imaginação de nossos inimigos. São realmente nossas mentes que nos defendem, projetando legiões de guerreiros imaginários para aparecer diante do inimigo. Eles veem seus arcos desembainhados, eles veem flechas delgadas acelerando com mira infalível em direção a seus corações. E eles morrem mortos pelo poder da sugestão. Mas os arqueiros que são mortos? Cartoris perguntou.
Você os chama de imortais, mas eu vi seus corpos empilhados no campo de batalha. Como pode ser isso? É apenas para dar realidade à cena, explicou já. Imaginamos alguns de nossos próprios defensores mortos para que os turquasianos não suspeitem que não há criaturas reais de carne e osso se opondo a eles. Uma vez que essa verdade seja plantada em suas mentes, raciocinamos que eles não serão mais vítimas da sugestão das flechas mortais, pois a sugestão mais forte, a verdade, prevalecerá. Isso é lei. E os Bans? Cartoris perguntou. Eles também eram criaturas de sugestão. Alguns eram reais, respondeu já. Aqueles que acompanharam os arqueiros em busca dos turquasianos eram irreais. Como os arqueiros, eles desapareceram assim que a derrota do inimigo foi concluída. Os que ficaram no campo eram reais e liberados como necrófagos para devorar os corpos dos mortos de Turcos. Isso é exigido pelos realistas entre nós. Eu sou um realista. Tario é um etéreo. Os etéreos afirmam que não existe matéria, que tudo é mente. Dizem que nenhum de nós existe, exceto na imaginação dos outros, como mentalidade intangível e invisível. De acordo com Tario, é necessário apenas que todos nós imaginemos que nenhum turquasiano jaz morto sob nossas muralhas e, portanto, nenhum existirá, nem serão necessários bans necrófagos. Você não compartilha das crenças de Tario? Perguntou Cartoris. Apenas em parte, respondeu Já. Eu acredito, e sei, que existem seres verdadeiramente etéreos. Tario, eu estou convencido. Ele não tem existência exceto na imaginação de seu povo. Claro, todos os realistas afirmam que todos os etéreos são meras invenções da imaginação. Eles afirmam que não precisam de comida e não comem, mas qualquer ser da inteligência mais rudimentar deve entender que a comida é necessária para as criaturas que realmente existem. Sim, concordou Cartoris, e não tendo comido nada hoje, certamente posso entender isso. Ah, me perdoe, exclamou já. Por favor, sente-se e satisfaça sua fome. Com um aceno de mão, ele indicou uma mesa farta. Antes de falar, Cartoris tinha certeza de uma coisa. Ele havia vasculhado a sala minuciosamente com os olhos várias vezes. É bom, continuou já, que você não tenha caído nas mãos de um etéreo. Então, de fato, você teria passado fome. Mas, exclamou Cartoris, isso não é comida de verdade, não estava aqui há um momento, e comida de verdade não se materializa do nada. Já parecia magoado. Não há comida ou água de verdade em Lotar, disse ele. Nem há incontáveis eras. Sobre aqueles que você vê agora antes de você, existimos desde o início da história. Sobre tal, então, que você exista. Mas eu pensei que você fosse um realista, exclamou Cartoris. De fato, exclamou Já, e o que poderia ser mais realista do que este banquete abundante? Aqui reside a diferença mais marcante entre nós e os etéreos. Eles afirmam que é desnecessário imaginar comida, mas descobrimos que, para manter a vida, devemos sentar-nos 3 vezes ao dia para refeições saudáveis. Os alimentos que comemos devem sofrer certas mudanças químicas durante a digestão e assimilação, reconstruindo o tecido desperdiçado. Agora todos nós sabemos que a mente é tudo, embora possamos diferir na interpretação de suas várias manifestações. Tario sustenta que a substância não existe, tudo sendo criado a partir da matéria sem substância do cérebro. Nós, realistas, sabemos melhor. Sabemos que a mente tem o poder de manter a substância, mesmo que não possa criá-la. Esta última ainda é uma questão em aberto. E assim sabemos que, para manter nossos corpos físicos, devemos fazer com que todos os nossos órgãos funcionem adequadamente. Conseguimos isso materializando pensamentos alimentares e participando do alimento assim criado. Nós mastigamos, engolimos, digerimos. Todos os nossos órgãos funcionam precisamente como se tivéssemos comido comida de verdade. E qual é o resultado? As mudanças químicas ocorrem por meio de sugestões diretas e indiretas e vivemos e prosperamos. Cartoris olhou para a comida diante dele. Parecia real o suficiente. Ele levou um pedaço aos lábios. Havia substância de fato e sabor também. Até seu paladar foi enganado. Java observou com um sorriso enquanto comia. Não é totalmente satisfatório? Ele perguntou. Devo admitir que é, respondeu Cartoris. Mas diga-me, como Tario vive e os outros etéreos que afirmam que a comida é desnecessária? Java coçou a cabeça. Essa é uma questão que discutimos com frequência, respondeu ele. É a evidência mais forte que temos de que os etéreos não existem, mas quem pode saber além de Kumal? Quem é Kumal? Perguntou Cartoris. Eu ouvi seu Jedaf falar dele. Jav se curvou perto do ouvido do Elumita, olhando com medo antes de falar. Kumal é a essência, ele sussurrou. Mesmo os etéreos admitem que a própria mente deve ter substância para transmitir a aparência de substância à imaginação.
pois se a substância realmente não existisse, não poderia ser sugerida o que nunca foi não pode ser imaginado. Você me segue? Estou tateando, respondeu Cartori secamente. Portanto, a essência deve ser substância, continuou já. Como é a essência do todo, por assim dizer. Ele é mantido pela substância. Ele come. Ele come o real. Para ser explícito, ele come os realistas. Esse é o trabalho de Taril. Ele diz que, na medida em que sustentamos que só nós somos reais, devemos, para ser consistentes, admitir que só nós somos o alimento adequado para Kumal. Às vezes, como hoje, encontramos outro alimento para ele. Ele gosta muito de turquasianos. E Kumal é um homem? Perguntou Carturis. Ele é tudo, respondeu Já. Não posso explicá-lo em palavras que você entenderá completamente. Ele é o começo e o fim. Toda a vida emana de Kumal, uma vez que a substância que alimenta o cérebro com imaginações irradia do corpo de Kumal. Se Kumal parasse de comer, toda a vida em Barson cessaria. Ele não pode morrer, mas pode parar de comer e, assim, deixar de irradiar. E ele se alimenta dos homens e mulheres de sua crença, gritou Carturis. Mulheres, exclamou Já. Não há mulheres em Lotar. A última das fêmeas lotarianas pereceu há muito tempo naquela jornada cruel e terrível pelas planícies lamacentas que margeavam os mares semissecos, quando as hordas verdes nos açoitaram em todo o mundo até este nosso último esconderijo, nossa fortaleza inexpugnável de Lotar. Enquanto Tuvia de Ptarto observava Cartoris deixar a presença de Taril, deixando-a sozinha com o Jeddak, uma súbita onda de medo tomou conta dela. A câmara estava mergulhada em um ar de mistério. Seus móveis e decorações falavam de riqueza e refinamento, sugerindo que a sala costumava sediar reuniões reais que enchiam até a capacidade. No entanto, nas antecâmaras e corredores ao seu redor, ninguém mais estava à vista, apenas ela e a figura reclinada de Taril, que a observava com os olhos semicerrados das suntuosas armadilhas de seu sofá real. Por um longo momento depois que Jav e Cartoris partiram, o Jedaka a estudou atentamente. Então ele falou. Aproxime-se, disse ele. Quando ela obedeceu, ele perguntou: de quem você é criatura? Quem se atreveu a materializar sua imaginação de uma mulher? É contrário aos costumes e hábitos reais de Lotário. Diga-me, mulher de cuja mente você surgiu? Já. Não, não negue. Eu sei que é ele o realista invejoso. Ele procura me tentar, me ver cair sob seu feitiço para que ele, seu mestre, possa dirigir meu destino e meu fim. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Raiva e indignação coraram as bochechas de Tuvia. Seu queixo se ergueu e uma curva orgulhosa definiu seus lábios perfeitos. Eu não sei nada do que você tagarelice. Ela gritou. Eu sou Tuvia, princesa de Ptar. Eu não sou a criatura de ninguém. Até hoje, eu nunca tinha visto aquele que você chama de Jab, nem sua cidade ridícula com a qual mesmo as maiores nações de Barsu nunca sonharam. Meus encantos não são para você, nem para pessoas como você. Eles não estão à venda ou troca, mesmo por um trono real. E quanto a usá-los para ganhar seu poder fútil, ela terminou com um encolher de ombros e uma risada fraca e desdenhosa. Com suas palavras, Taril estava na beira do sofá, com os pés no chão, inclinando-se para frente com os olhos bem abertos, olhando para ela com descrença assustada. Ele parecia alheio às suas palavras e maneiras audaciosas, algo muito mais convincente prendeu sua atenção. Lentamente, ele se levantou. Pelas presas de Comal, ele murmurou. Mas você é real. Uma mulher de verdade. Nenhum sonho. Nenhuma invenção vã e tola da mente. Ele se aproximou, com as mãos estendidas. Venha, ele sussurrou. Venha, mulher. Por incontáveis eras, sonhei que um dia você apareceria. E agora que você está aqui, mal posso acreditar em meus olhos. Mesmo agora, sabendo que você é real, eu meio que temo que você possa ser uma mentira. Tuvia recuou, pensando que ele estava louco. Sua mão se moveu instintivamente para o punho de joias de sua adaga. Taril viu o gesto e parou. Uma luz astuta passou por seus olhos, que então se suavizaram, tornando-se penetrantes e oníricos, como se pudessem ler seus pensamentos. Uma estranha mudança tomou conta dela. Ela não entendeu sua causa, mas de alguma forma, esse homem começou a assumir um novo lugar em seu coração. Não mais um inimigo misterioso, ele se tornou um velho amigo de confiança. Sua mão escorregou da adaga. Taril se aproximou, falando palavras gentis e amigáveis, e ela respondeu com uma voz que sentia tanto a dela quanto a de outra pessoa. Ele estava ao lado dela agora, a mão em seu ombro, os olhos fixos nos dela. Naquele olhar, ela sentiu seus sentimentos mais íntimos expostos. Seus lábios se abriram em admiração com a revelação. Ela sempre o conheceu, sempre o amou. Em uma súbita inundação de clareza, ela percebeu. Ela amava Taril, Didac de lutar. Ela sempre o amou.
Tariu, vendo sua estratégia ter sucesso, permitiu-se um leve sorriso de satisfação. Quer fosse a expressão em seu rosto ou alguma influência sutil de Cartoris de Hélio em uma câmara distante, algo interrompeu a estranha e hipnótica influência que ele mantinha sobre ela. Como se uma máscara tivesse sido levantada, Tuvia viu Tariu como ele realmente era. Acostumada como estava com os poderes extraordinários das mentes barsomianas avançadas, ela rapidamente percebeu o suficiente para saber que estava em grave perigo. Rapidamente ela deu um passo para trás, libertando-se de suas garras. No entanto, mesmo esse breve contato despertou em Taril todas as paixões há muito reprimidas de sua vida sem amor. Com um grito abafado, ele se lançou contra ela, agarrando-a em seus braços e tentando pressionar seus lábios nos dele. Mulher. Ele gritou. Mulher adorável. Taril faria de você rainha de lutar. Ouça-me. Ouça o amor do último dos Jedaks de Barsum. Tuvia lutou violentamente, tentando se libertar. Pare, criatura. Ela gritou. Pare. Eu não te amo. Pare, ou eu vou gritar por socorro. Taril riu na cara dela. Grite por socorro, ele zombou. E quem dentro dos salões de lutar ousaria responder ao seu chamado? Quem entraria na presença de Taril sem convocação? Há um, disse ela, que viria e, vindo, iria derrubá-lo em seu trono se ele pensasse que você havia prejudicado Tuvia de Ptar. Quem, já? Taril perguntou. Nem já, nem qualquer outro lotarian de pele macia, respondeu ela. Um homem de verdade, um verdadeiro guerreiro Cartoris de Hélio. Mais uma vez ele riu dela. Você esquece os arqueiros, ele a lembrou. E seu guerreiro vermelho poderia realizar contra minhas legiões destemidas? Ele a pegou bruscamente novamente, arrastando-a para o sofá. Se você não for minha rainha, disse ele, você será minha escrava. Nenhum dos dois. A garota gritou. Com a palavra, sua mão direita se moveu rapidamente. Taril cambaleou para trás, ambas as mãos agarrando seu lado. Naquele mesmo instante, a sala parecia se encher de arqueiros, e o Jedak de Lotar afundou sem sentidos no chão de mármore. Quando ele caiu, os arqueiros pareciam prontos para atirar suas flechas no coração de Tuvia. Instintivamente, ela deu um grito de socorro, embora soubesse que nem mesmo Cartoris de Hélio poderia salvá-la agora. Então ela fechou os olhos, preparando-se para o fim. Nenhum eixo delgado perfurou seu lado. Lentamente, ela abriu os olhos para ver o que havia detido as mãos de seus pretensos algozes. A sala estava vazia, exceto por ela e pela figura imóvel do Jedaka a seus pés, uma pequena poça de carmesim manchando o mármore branco ao lado dele. Taril estava inconsciente. Tuvia olhou com espanto. Para onde foram os arqueiros? Por que eles não atiraram? O que isso poderia significar? Momentos antes, a sala parecia misteriosamente cheia de homens armados, presumivelmente convocados para proteger seu Jeddah. Agora, com seu ato claramente feito, eles desapareceram tão misteriosamente quanto apareceram, deixando-a sozinha com o governante cujo lado ela havia perfurado com sua lâmina longa e afiada. A garota olhou em volta, primeiro procurando sinais do retorno dos arqueiros, depois uma maneira de escapar. A parede atrás do estrado tinha duas pequenas portas escondidas por cortinas pesadas. Tuvia estava correndo em direção a um quando ouviu o barulho metálico de um guerreiro na extremidade da câmara atrás dela. Se ela tivesse tido mais um instante, ela poderia ter alcançado as arras de triagem e encontrado uma maneira de escapar atrás dela, mas agora era tarde demais. Ela havia sido descoberta. Uma estranha calma se instalou sobre ela quando ela se virou para encarar seu destino e lá, correndo rapidamente pela ampla câmara em sua direção, estava Cartoris, sua longa espada brilhando em sua mão. Por dias ela duvidou das intenções do Elumita. Ela suspeitava que ele fosse cúmplice em seu sequestro e, como o destino os unira, ela mal oferecera mais do que respostas curtas às suas palavras, a menos que eventos estranhos em Lotara tivessem forçado a sair de sua reserva. Ela sabia que Cartoris de Hélio lutaria por ela, mas se deveria salvá-la para si ou para outro, ela não podia ter certeza. Ele sabia que ela havia sido prometida a Kulantit, Jeddak de Kaol, mas se ele tivesse ajudado em seu sequestro, seus motivos não poderiam ser baseados na lealdade à sua amiga ou preocupação com sua honra. E, no entanto, enquanto Tuvia o observava caminhar pelo chão de mármore da câmara de audiência de Taril de lotar seus olhos penetrantes olhando para ela com preocupação, sua figura magnífica incorporando o próprio ideal de um guerreiro marcial de Marte, ela não podia acreditar que qualquer traço de traição pudesse se esconder atrás de um exterior tão nobre. Nunca, ela pensou, a visão de qualquer homem foi tão bem-vinda. Foi preciso todo o seu autocontrole para resistir a correr para os braços dele. Ela sabia que ele a amava, no entanto, ela se lembrou de que estava prometida a Kulantit.
Ela não podia se permitir mostrar-lhe muita gratidão, para que ele não entendesse mal suas intenções. Cartoriz estava agora ao seu lado. Seu olhar rápido captou a cena dentro da sala, a figura propensa do Jedak esparramada no chão, a garota se movendo em direção à saída encoberta. Ele te machucou, tu via? Ele perguntou. Ela ergueu sua lâmina carmesim para que ele pudesse vê-la. Não, disse ela. Ele não me machucou. Um sorriso sombrio iluminou o rosto de Cartoriz. Louvado seja nosso primeiro ancestral. Ele murmurou. Agora, vamos ver se não podemos escapar desta cidade amaldiçoada antes que os lotários descubram que seu Jedak não existe mais. Com a autoridade resoluta que veio naturalmente para um dos Dion Carter da Virgínia e de Jatoriz da linhagem de Elium, ele pegou a mão dela e, voltando-se para o outro lado do corredor, caminhou em direção à grande porta pela qual já os havia conduzido à presença de Taril. Eles estavam quase no limiar quando uma figura entrou na sala por outra entrada. Era já. Como Cartoriz, ele instantaneamente compreendeu a cena diante dele. Cartoriz se virou, espada erguida, seu corpo poderoso protegendo a garota esbelta. Venha, chave de lutar. Ele gritou. Vamos resolver isso de uma vez, pois apenas um de nós pode deixar esta câmara vivo com Tuvia de Ptar. Então, vendo que Java não portava nenhuma arma, ele acrescentou: traga seus arqueiros ou venha conosco como meu prisioneiro até que estejamos em segurança além dos portões externos de sua cidade fantasmagórica. Você matou o Taril. Java exclamou, ignorando o desafio. Você matou o Taril. Eu vejo seu sangue no chão, sangue real, morte real. Taril era tão real quanto eu, mas ele era um etéreo. Ele não materializaria seu sustento. Será que eles estavam certos? Bem, nós também estamos certos. E todas essas eras nós brigamos, cada um insistindo que o outro estava errado. Mas ele está morto agora. Congratulo-me com isso. Agora já se destacará. Agora já será Jedak de lutar. Naquele instante, os olhos de Taril se abriram e ele rapidamente se sentou ereto. Traidor. Assassino. Ele gritou, então gritou, Kadar. Kadar. A palavra barsomiana para a guarda. Já ficou pálido e se contorceu em direção a Taril de barriga para baixo. Oh, meu Jedak, meu Jedak. Ele choramingou. Java não teve participação nisso. Entrei na sala agora mesmo para encontrá-lo de bruços no chão e esses dois estranhos prestes a sair. Como isso aconteceu, eu não sei. Acredite em mim, gloriosíssimo Jedak. Calma, Patife, gritou Taril. Eu ouvi suas palavras, no entanto, ele está morto agora. Disso estou feliz. Agora já se destacará. Agora já será Jedak de lutar. Finalmente, traidor, eu o descobri. Suas próprias palavras o condenam tão certamente quanto os atos dessas criaturas vermelhas selaram seus destinos a menos que... Ele vacilou. A menos que a mulher. Mas ele não podia ir mais longe. Artoriz antecipou seu significado e saltou para frente, golpeando Jedak na boca com a palma da mão aberta. Taril espumava de raiva e mortificação. E se você afrontar novamente a princesa de Ptart, advertiu Cartoriz, lembre-se de que você não carrega nenhuma espada nem por toda a eternidade eu poderia conter minha mão se você o fizesse. Taril recuou em direção às pequenas portas atrás do estrado. Seu rosto se contorceu grotescamente, tornando a fala impossível por vários minutos. Por fim, ele conseguiu formar palavras. Moa! Ele gritou. Moa! Então ele girou em direção à saída atrás dele. Já saltou para frente, gritando de terror. Tenha piedade, Taril. Tenha piedade. Lembre-se de todos os séculos em que o servi fielmente. Lembre-se de tudo o que fiz por lutar. Não me condene a esta morte horrível. Salve-me. Salve-me. Mas Taril apenas riu, um som cruel e zombeteiro, enquanto continuava recuando em direção às cortinas que escondiam a pequena porta. Já se virou para Cartoriz. Parion. Ele gritou. Parion. Se você valoriza a sua vida, não o deixe sair desta sala. E com isso, ele saltou atrás de seu Jedak. Cartoriz seguiu já, mas o último dos Jedaks de Barsum foi rápido demais. Quando chegaram às arras atrás das quais ele havia desaparecido, uma pesada porta de pedra bloqueou qualquer outra perseguição. Java afundou no chão, dominado pelo terror. Venha, cara. Cartoriz insistiu. Ainda não estamos mortos. Vamos para as avenidas e tentar escapar da cidade. Enquanto vivemos, ainda podemos moldar nossos próprios destinos. De que adianta desabar em desespero? Venha, seja um homem. Jav balançou a cabeça. Você não ouviu chamar os guardas? Ele gemeu. Ah, se pudéssemos tê-lo interceptado. Então pode ter havido esperança, mas ele foi rápido demais para nós. Bem, disse Cartoriz impacientemente. E se ele ligasse para eles? Haverá tempo suficiente para se preocupar depois que eles chegarem.
No momento, não vejo nenhum sinal de que alguém esteja se apressando para obedecer à convocação de seu Jedi. Jav balançou a cabeça tristemente. Você não entende, disse ele. Os guardas já vieram e se foram. Eles fizeram seu trabalho. Estamos perdidos. Olhe para as saídas. Arthur e Zituvia olharam para as várias portas que perfuravam as paredes da vasta câmara. Cada um foi selado por uma enorme porta de pedra. Bem, perguntou Carturiz. Vamos morrer, já sussurrou fracamente. Além disso, ele não diria mais nada, sentando-se